O Diego Castro, que é do PL, é autor de um projeto de lei, no mínimo, polêmico. Ele propõe a adoção de um novo requisito para a matrícula e permanência de estudantes em instituições estaduais de ensino. De acordo com a proposta, os alunos seriam obrigados a entregar exames toxicológicos como parte do processo. O projeto, defendido pelo deputado, tem o objetivo de identificar nos exames substâncias como maconha, cocaína e anfetaminas. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o próprio deputado estadual Diego Castro, conosco aqui no Isso é Bahia. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aqui presentes, os ouvintes e telespectadores aqui, né? Exato. Da Tarde FM. É um projeto inicialmente polêmico, né? E deixa eu logo te perguntar, Vamos porque essa proposta de adoção de exames toxicológicos para matrícula e permanência de estudantes na rede estadual de ensino levanta questões sobre privacidade, Sim. direitos individuais, Sim. uma possível discriminação como decorrência para quem testar positivo, impacto social, emocional, privação de continuar na escola. Como é que o senhor justifica a necessidade de implementar essa medida, deputado? Jefferson, veja bem, há um grande problema hoje, né? Que é um problema que chegou a esse nível, chegou a essa escala por conta de omissões, eu digo de políticas públicas lá atrás, né? De enxergar a proliferação, de romantizar a prevenção às drogas, e estamos em um nível aí quase que insustentável. É algo que existe dentro das universidades. Eu não estou aqui jogando nenhuma falácia. Eu, pessoalmente, não só um conhecimento empírico, mas, inclusive, quem está nos assistindo aí, faça um questionamento. De 10 pessoas que eu pergunto, né, 8 conhecem alguém que entrou na universidade, principalmente nas públicas, né, e teve acesso às drogas. E dificulta o desenvolvimento da sua capacidade intelectual, né? E diversos outros fatores. Em relação à privacidade, e aí eu digo, chegamos a um nível insustentável. Em relação, muitos falam, avanço essencial ao direito à educação. Primeiro ponto, nenhum direito é absoluto, né? Há direitos que nós temos que mitigar. Direito à educação não é um direito absoluto, não? Não é um direito absoluto. Há, inclusive, a própria liberdade. Quem é que não tem direito à educação, deputado? Não, todos têm direito à educação. Agora, a gente não pode permitir que uma pessoa que não esteja ali, né, apto em sua sã consciência, né, e ali exposto a um mal, principalmente as psicoativas, né, que dificulta o crescimento intelectual. E mas isso não incentiva vai a proliferação. Um estigma, um preconceito, uma discriminação? De maneira nenhuma. Não, o senhor acha que não vai reforçar? Não acho dessa então, forma. deixa eu emendar com uma outra pergunta. A gente está hoje num contexto em que o próprio Supremo, não é? O Supremo Sim. Tribunal Federal, a mais alta instância da nossa justiça Sim. brasileira, avalia a descriminalização do porte de maconha, por exemplo, para consumo próprio. Qual é a sua posição, por exemplo, em relação a estudantes que possam testar positivo para essa substância, mas não necessariamente estejam envolvidos em atividades criminosas? Veja bem, aí a ponderação de princípios, né? De direito. De um lado, a gente vai ter a saúde pública, que é um bem, como eu disse, nenhum princípio e nenhum direito absoluto. De um lado, a gente tem a saúde pública, que é a natureza desse ato, dessa medida, e de outro, a gente vai ter da educação. Em casos concretos, qual é o mais importante dos dois? A saúde, porque se ninguém estiver bem, salubre, mentalmente, intelectualmente, não pode exercer, não vai ter capacidade o suficiente para exercer o seu direito à educação. Deputado, então, essa proposta, ela gera preocupações, por exemplo, sobre possíveis discriminações. Por Sim. mais que o senhor não admita, certamente sim, porque, por exemplo, especialmente para estudantes de famílias mais vulneráveis. Deixa eu ressaltar uma questão. Como é que o senhor pretende garantir que essa medida não resulte em desigualdade na educação? Mas, Jefferson, não é um estímulo à prevenção, inclusive. Porque as pessoas que realmente querem estudar e forem pegas nessa situação, né, o que muita gente não fala do projeto, elas serão encaminhadas para um programa de prevenção
como requisito obrigatório para ter o acesso, né? Isso é um estímulo, ainda que um pouco duro e compulsório, mas a gente precisa enxergar essa situação, principalmente nas universidades, como uma situação aí de último caso, de última rácio, né? Como Deputado, diz, com evidências, a força sendo um soldado de reserva, né? Que evidências o que científicas... se tem hoje é muita propaganda, o que se tem hoje é muita que propaganda. evidências científicas o senhor tem que embasam, por exemplo, a relação direta entre a realização de exames toxicológicos e a melhoria do ambiente educacional ou do desempenho dos estudantes? Jefferson, me desculpe, ninguém sobre o efeito de cocaína, de crack, de maconha, de psicoativos, de psicotrópicos, vai ali ter um bom desempenho educacional. O que a gente tem hoje, né, infelizmente, é a realidade do Brasil, né, é uma fábrica de canudos, uma fábrica de diplomas, é uma realidade. E quando você olha a questão produção, de produtividade intelectual, né, é pífia, é péssima. Vamos pegar e comparar os países, né? Ah, formou, beleza. Mas vamos comparar o profissional que sai dessas universidades. Brasil, em produção científica, é um dos últimos no mundo. E isso aí, é por causa quando a gente do consumo de drogas? Tem a ver na faculdade, com certeza. Tem Olha, toda a relação. Essa medida... Porque uma coisa, é algo que muita gente esconde, bota debaixo do tapete, né? Mas, se a gente for analisar quanto tempo o jovem ali dedica-se à atividade intelectual, eu digo... Mas o senhor pelo menos admite que essa medida deve gerar resistência por parte de pais, educadores, organizações de direitos humanos. Como é que o senhor pretende lidar com as críticas, com as preocupações provenientes desses setores? Jefferson, se eu fosse... Como é que o senhor pretende lidar com essas críticas? Com muita naturalidade. E preocupações desses setores? Com muita naturalidade, que é a essência da democracia, né? Contrários divergirem, né? Eu digo sempre, eu não costumo pautar, né, as minhas ações com que contrários vão pensar. E eu chamo esses setores para focar, né, ainda que discordem de algumas coisas, mas vamos olhar, perceber, vamos focar pelo lado bom da coisa. Tem um lado positivo. Romantizam muito a prevenção às drogas. Eu volto nesse ponto. Romantizam muito. E o que é que se estimula como saída? A liberdade. Ninguém toca na questão de que precisa haver, a um determinado momento, uma medida dura e, ao mesmo tempo, claro, uma boa vontade daquele cidadão que está naquela situação de querer se ajudar. Deputado, porque por mais fora da sua lucidez que ele esteja, né, ele tem de dar o primeiro passo para que ele seja ajudado. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma medida coercitiva, uma medida compulsória, sim, né, para resolver e inibir esse problema, proliferação. E, né, discriminatória, né? Não é discriminatória. Mas olha, a gente ouviu também o conselheiro estadual de educação... eu vou te falar uma pergunta. Para tirar a carteira de habilitação, você não passa habilitação, você não passa por uma revisão, inclusive relacionada a essa questão aí, me fugiu o nome agora, da memória, né, para ver se está fazendo uso periódico de drogas, né? Deputado, da mesma forma, todo mundo entende que é necessário. Porque nas faculdades vai ser diferente? A gente ouviu... É um direito como qualquer um outro, mas que foi mitigado por um bem comum, né? A gente ouviu também o conselheiro estadual de educação, Nildon Pitombo. Ele comenta sobre o seu projeto de lei, esse que defende exames toxicológicos para a matrícula e permanência de estudantes em instituições estaduais de ensino. E eu peço a sua gentileza para ouvir conosco o que ele tem a dizer. Por favor, Paulinho. Falar sobre atitudes de parlamentares, né, é complexo, porque, fundamentalmente, os parlamentares circundam o mundo das leis, mas eu tenho um contraponto aqui para fazer a proposição dele. A Lei 11.343, de agosto de 2006, a lei instituiu a Política Nacional de Drogas e delimitou que é prerrogativa da União a tratativa de intersetorialidade com os estados, né? A tratativa da integração de políticas com os estados. Então, seria interessante perguntar para o deputado se essa proposição dele conversa com esses itens, a intersetorialidade e a integração
da lei. Eu não estou falando aqui com base no que Newton Pitombo acha. Eu estou me referindo às questões legais que tratam da política nacional sobre drogas, tá? E que envolve o arcabouço jurídico e o arcabouço político do parlamento com a sociedade. Então, eu queria deixar isso claro para que o próprio deputado encare o meu posicionamento, que não é um posicionamento do cidadão, é um posicionamento do conselheiro Newton Pitombo, do Conselho Estadual de Educação, se certificando de todo o arcabouço legislativo que envolve a temática polêmica no nível nacional. Eu diria que não é só no nível nacional, é no nível mundial, mas que a gente tem que estar atento para elas. Deputado. Perfeito. Nildo, veja bem, e Jefferson, os ouvintes que nos escutam, pergunta porque tem uma legislação nacional que institui uma política, né, compreendendo a pergunta, e fala da intersetorialidade e da integração. Bom, primeiro ponto, criou-se um hábito hoje na administração pública brasileira, e reverberado, um mau hábito, reverberado nessa, eu digo pelo ponto de vista prático, porque na teoria seria muito bonito, reverberado por essa palavra chamada intersetorialidade. Aqui dialoga com todos. Beleza, não sou contra. E aqui na Bahia usam-se muito transversalidade. E no final das contas, o que é que acaba acontecendo, Jefferson? Um joga a responsabilidade para o outro e ninguém resolve nada. Repito um dado aqui sempre, como eu falo nas minhas declarações. Sou membro da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Fiz uma pergunta ao secretário de Justiça quando esteve lá, inclusive até uma pessoa muito cordial, o Felipe, né? Tenho nada contra a pessoa, mas muita coisa contra a política de governo, né? E disse, secretário, qual o plano que o Estado tem dentro da pasta, que é direitos humanos, de prevenção? Que eu não sou contra, eu enfatizo a questão da repressão muito, mas nunca fui contra a prevenção, inclusive é o caráter desse projeto. E perguntei, o secretário me respondeu que não temos um plano. Eu vou chegar na resposta do Nildo, né, da legislação. Estou fazendo essa introdução para chegar no ponto. Digo, prevenção, né? Não, a priori não temos nenhum projeto, porque é da área tal, dialoga com outra secretaria, e quando você vai ver na prática não existe nada nesse sentido. Só discursos românticos, bonitos, né? Declarações, porque o cidadão está no nível, a gente tem que dar as mãos, concordo, mas se não tiver uma medida dura, se não tiver uma medida ali coercitiva, se alguém não disser, olha, até que você quiser seguir aqui, por mais não lúcido que ele esteja, você é um caminho sem volta e a pessoa cai na realidade, ela não vai. E aí eu digo, secretário, como é que a pergunta do conselheiro, né? Como é que eu enxergo essa questão da integração? Se eu estou assimilando isso? É claro que eu assimilo, conselheiro, porque a educação, não é o projeto dialoga com a temática da saúde pública. Agora, e a saúde pública não é só federal, já para concluir, é algo compartilhado com todos os entes. Então, cabe a mim, legislador estadual, fazer as proposições em âmbito estadual. E aí cabe ao município e à União, né, integrar as suas políticas com base no que for aprovado dentro das competências estaduais. Agora, surpreende o senhor falar que é uma medida de caráter preventivo, porque tem um viés punitivo aí também. Está previsto que para quem testar positivo vai se privar do acesso à escola, com todo respeito, deputado. Com todo respeito. Vamos fazer um paralelo aqui. Eu gosto de falar sempre parábolas. Quando tu tem um filho, né? Todos aqui, eu não tenho ainda filho, em nome de Jesus votei. Quando a gente tem um filho, o viés da nossa educação, quando ele está ali na sua infância, é preventivo, é educar, ensinar o caminho para que ele não chegue na sua maioridade e seja um delinquente, e seja um antissocial, né? Aliado a isso, eu tenho certeza que se você não tiver uma política ali punitiva para quando ele errar, corrigir, ele nunca vai aprender o que é responsabilidade, é a mesma coisa, né? Toda política com viés preventivo. Vamos tirar os estudantes da escola, então. Vamos melhorar a qualidade dos estudantes que entram nas universidades. Excluindo aqueles que, porventura, possam ter fumado um baseado de maconha. Se for pego no exame, aí... Então, para a gente encerrar... Como a mídia apelidou, sim. Tá, para a gente encerrar, deputado, numa perspectiva assim de longo... profissionais, esse
Esse é o ponto. Numa né? perspectiva de Médicos longo... que vão ali exercer a sua atividade, professores que vão exercer a sua atividade, Para por a aí gente vai. encerrar, numa perspectiva de longo prazo, como é que o senhor enxerga esse papel, o papel dessa proposta no combate ao consumo de substâncias ilícitas, levando em conta que medidas punitivas podem não ser a única abordagem eficaz? Não, eu discordo, Jefferson, dessa afirmação, né? Acho que a pergunta tem uma afirmação que eu discordo, né? Já nessa pergunta. Então o senhor acha que a única medida eficaz é punindo? Do jeito que está, não, em momento nenhum eu enxerguei somente o viés punitivo. Como eu disse, estamos usando uma medida coercitiva, essa é a palavra correta, compulsória, para o nível que chegamos, né? Para estimular o salubre acesso à educação. Esse é o ponto aí de convergência. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade. Deputado Diego Castro, defendendo esse projeto polêmico e recebendo aqui a nossa atenção. Muito obrigado e um abraço. Até uma próxima, então. Obrigado, Jefferson. À tarde a todos aqui, os ouvintes, né? Espaço democrático, essa imprensa que a gente espera, né? Embora pontos polêmicos, alguns um pouco, como dizem, mais duros, né? Mas a gente tem a oportunidade de esclarecer, né? Que a sociedade muitas vezes e muitos, eu não vou dizer que é o caso daqui, mas meios irresponsáveis, né? Passam só um lado da história e não dá oportunidade para a gente passar esses outros lados, espaços que vocês cordialmente aqui ofereceram. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, certamente. Muito obrigado. Prazer recebê-lo. Um abraço. 8h52 aqui na Tarde FM.